Bom, pessoal, então nós vimos que o átomo, além do momento angular orbital, né, e consequentemente, em consequência desse momento angular orbital, existe um momento de dipolo magnético orbital, a gente viu que, além dele, existe também um momento angular intrínseco do elétron, que é o momento angular de spin, e, consequentemente, existe um momento de dipolo magnético de spin, tá certo? Então, o átomo ele tem um momento angular diferente daquele que era esperado na ausência do spin, que foi descoberto posteriormente. Então, como que fica o momento angular total do átomo? Se não existisse essa interação spin-órbita, que a gente vai ver que existe, os momentos angulares orbital e de spin, LS, de um elétron atômico, seriam independentes um do outro. E obedeceriam à lei de conservação do momento angular da mecânica quântica, que o momento angular deve ser conservado. Então, o que deveria acontecer com o momento angular? As intensidades dos momentos angulares orbital e de spin deveriam ser constantes e as componentes deles no eixo Z, LZ e SZ também deveriam ser constantes. Porque meu átomo está lá, tranquilão, na dele. Se o momento angular se conserva, então o momento angular de spin é constante e o momento angular orbital também é constante, tá? Mas o que acontece na prática? Aí esses valores constantes deveriam ser especificados por quê? Pelos números quânticos, né? LML, SMS. Mas o que acontece na prática? Existe uma interação entre esses momentos angulares. Por quê? Esses momentos angulares são vetores. Então, se eu tenho dois vetores momentos angulares, né? O que vai acontecer? Um vetor momento angular, ele interfere no outro vetor momento angular. Então, por isso que eu vou ter um momento angular total. Então, essa interação que existe entre o momento angular orbital e o momento angular de spin é chamada de interação spin-órbita. Então, o que acontece é o seguinte, um campo magnético interno forte, cuja orientação é dada por L, né, atua sobre o elétron atômico e produz um torque sobre o momento de dipolo magnético de spin, cuja orientação é dada por S. Tá? Então, o que é o torque? O torque é uma força que provoca uma rotação, tá, turma? Então, o momento angular orbital, ele interfere no momento angular de spin, né? E aí ele faz com que mude o vetor momento angular de spin. Muda a orientação do vetor momento angular de spin, tá, pessoal? A orientação, o torque não muda a intensidade de S, tá? Então, o torque que o momento angular L provoca em S faz uma mudança na orientação do vetor S, mas não muda a intensidade dele, tá, pessoal? E a recíproca também é verdadeira. A reação ao torque agindo sobre L, tampouco a reação ao torque agindo sobre L muda a intensidade de L, né? Essa frase aqui não ficou boa, não. Muda, vou colocar aqui, a intensidade de L, tá certo? Muda a intensidade de L, tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? O torque ele força um acoplamento entre L e S, fazendo a orientação de um depender da orientação do outro. Tá? Então, existe um torque que o momento angular provoca no outro, um vetor mexe no outro vetor, vai mexer na orientação dele, né? Vai mudar a orientação dele, de modo que a intensidade não mude. Só que como essa intensidade não muda e um vetor interfere no outro, esses movimentos estão acoplados, tá? Os vetores L e S estão acoplados. E aí, com a figura, a gente enxerga melhor isso, tá? Então, tá aqui, ó, o vetor L e o vetor S. Tá certo? Então, o que acontece aqui na prática? O vetor L, ele tem intensidade constante, então o comprimento dele não muda, tá?
A mesma coisa vale para o vetor S, o comprimento dele não muda. Então, o vetor L provoca um torque no vetor S de modo que ele pode mudar a orientação dele, ó, tá vendo? Ó? Ele pode mudar a orientação dele ao longo aqui dessa circunferência, de modo que ele forma esse cone aqui, tá? Ele forma esse cone. Então, esse vetor L interfere na orientação de S, de modo que a orientação pode mudar aqui ao redor desse cone. A mesma coisa vale para o L. Então, o vetor L também pode mudar a orientação dele, pode estar aqui ao redor desse cone, tá? E quem é esse vetor J, pessoal? Esse vetor J é o momento angular total, que é quem? A soma do vetor L com o vetor S. Você lembra lá de soma vetorial, né? Faz a regra do paralelogramo, vai dar o vetor J aqui. Tudo bem? Então, o vetor L, ele forma esse cone ao redor do vetor J. Aqui eu estou pegando uma posição do J, só que o J também tem esse cone aqui que já vou explicar para vocês. E aí o L e o S acompanham o vetor J. Então, por isso que os movimentos deles estão acoplados. Então, a orientação de um depende da orientação do outro. Então, se ele tá nessa posição aqui, nessa aqui, se o L está aqui, o S tem que estar aqui também, junto, né? Ao redor desse cone. Por isso os movimentos, né? Os vetores L e S estão acoplados. Então, eles se movem de modo que a soma, o momento angular total J, satisfaça a lei da conservação do momento angular em mecânica quântica. Então, o que significa isso? Que o momento angular J é constante, tá? Ou seja, J, que é o L mais S, mantém uma intensidade constante e uma componente JZ também constante, enquanto as componentes JX e JY flutuam em torno do zero, que é o que a gente tem aqui, ó, nessa figura, tá? Então, por que existe esse cone aqui? Esse vetor J, ele é constante. A componente Z, ela pode ser determinada exatamente porque o que a gente viu lá para o L vale aqui para o J, tá? A gente viu que L2 e LZ comutam, então eu posso determinar L2 e LZ simultaneamente, tá? Mas LX, LY e LZ não comutam. Então, se eu determinar L2 e LZ, eu não consigo determinar com a precisão que eu quero LX e LY. Então, esse cone é exatamente por isso, porque eu não sei qual é o valor do LX e do LY. Então, ele pode estar em qualquer lugar. O J pode estar em qualquer lugar ao redor desse cone, tá? Só que o vetor J, ele é constante. O vetor J, ele é constante. Aí, o que acontece com o L? Se eu fizer aqui a projeção do L no J, essa projeção ela é constante, tá? Em qualquer lugar que eu tiver aqui nessa base do cone, ou nessa circunferência, na hora que eu fizer a projeção, sempre vai dar o mesmo valor em relação ao J. E o mesmo raciocínio vale para o vetor S. E aí a gente pode mostrar matematicamente, né? Como J é L mais S, aí quem é o L? L, o módulo de L é raiz de L vezes L mais 1 vezes H cortado, e o módulo de S, raiz de S vezes S mais 1 vezes H cortado. Então, se você usar aqui soma vetorial, fizer os cálculos aqui, você mostra que o vetor J também obedece às mesmas equações que existem para o L e para o S, tá? Então, J é igual a raiz de J vezes J mais 1 vezes H cortado, e JZ é igual a 1mj vezes H cortado. E aí eu tenho dois outros números quânticos aqui, o J e o MJ. E existe a mesma relação entre o J e o MJ que existe entre o S e o MS, o L e o ML. O MJ vai variar de quanto? De menos J até J. Então, tá aqui o que eu acabei de falar. Ó. Menos J mais 1,
J menos 1J. Mesma relação, tá? Para determinar os valores possíveis de J, podemos usar a componente Z do J. Porque, de novo, se o J é L mais Z, o JZ é LZ mais SZ. Tá? Mas quem é JZ? MJ, H cortado. LZ, ML, H cortado. SZ, MS, H cortado. Tá certo? Então, se eu cortar os H cortados aqui, né? O que é que vai sobrar pra gente? Que o MJ é ML mais MS. O MJ é ML mais MS. Então, esse número quântico MJ é a soma do ML, que é o número quântico magnético, e o MS, que é o número quântico magnético de spin. Aí, qual vai ser o maior valor possível do MJ? É quando eu tenho o maior valor possível do ML e o maior valor possível do S. Qual é o maior valor possível que o ML pode ter? L, né? Porque o ML não varia de menos L até L. E qual é o maior valor possível que o MS pode ter? Meio, porque ele só pode ser menos meio e meio. Então, o MJ, como é a soma do ML com o MS, ele no máximo vai ser o quê? L mais 1 meio. Tá certo? E o MJ é o maior valor possível do J, porque o MJ não varia de menos J até mais J. Então, o valor máximo do MJ é o mais J, né, que é o L mais meio. Então, como os demais números quânticos de momento angular, a diferença entre os valores possíveis de J também é de 1 em 1, né? O L é de 1 em 1, né? 0, 1, 2, ou menos 1, menos 2. O S é menos meio, aliás, o S é meio, né? E o MS varia de menos meio até meio, não é isso? E para o J também vai variar de 1 em 1. Então, se o máximo é L mais 1 meio, então os valores possíveis para o J, se eu for diminuindo de 1 em 1 unidade, vai ser o maior valor, L mais 1 meio. Se eu diminuir 1 unidade, vai ficar L menos 1 meio. Se eu diminuir mais 1 unidade, L menos 3 meios. E assim sucessivamente. Só que usando só essa regra aqui do MJ, eu não consigo determinar onde é que para essa série para determinar quais são os possíveis valores de J. Tá? Então, para determinar onde que termina essa série, a gente usa uma desigualdade vetorial. Que desigualdade vetorial que a gente vai usar? Essa bem aqui, ó. O módulo do vetor L mais S, ele é maior ou igual ao módulo do vetor, ao módulo do módulo de L menos o módulo de S. Tá? A gente consegue observar isso por essa figura bem aqui. Qual é o maior valor que o módulo do L mais S pode ter? Quando o L e o S apontam para o mesmo sentido, né? Porque se eu somar aqui, ó, quem é o L mais S? Lembrando de soma vetorial, né? Você pega aqui do final e continua, né? Então, L mais S. E aqui, esse vetor L mais S, ele é igual ao módulo de L mais o módulo de S, né? Então, o maior valor que ele pode ter é quando os dois estão no mesmo sentido, na mesma direção, né? Mesma direção e mesmo sentido. Se eu começar a virar o S, o que vai acontecendo com o meu L mais S? Ó? Tá vendo? Vai diminuindo. E qual é o menor valor que o L mais S pode ter? Quando eu viro ele 180 graus, né? Ou seja, quando o L e o S estão na mesma direção e sentidos contrários. E o comprimento aqui do meu L mais S é o módulo do L menos o módulo do S. Então, o que significa isso? Que o valor do módulo de L mais S é pelo menos o módulo de L menos o módulo de S. Tá? Então, ela é maior ou igual ao módulo de L menos o módulo de S. Como que a gente vai usar isso agora? L mais S é J, né? Então, se eu substituir isso aqui por J, vai ficar o quê? Ó? Módulo de J é maior ou igual ao módulo de L menos módulo de S. E agora eu vou substituir os valores. Quem é o módulo de J? Raiz de J vezes J mais 1, H cortado. Esse H cortado é fora da raiz, tá, turma?
Eu coloquei dentro da raiz, mas é fora, tá? Depois eu corrijo isso aqui. Quem é o módulo de L? Raiz de L vezes L mais 1 vezes H cortado. Quem é o módulo de S? Raiz de S vezes S mais 1 vezes H cortado. O S só tem um único valor possível, que é 1/2. Tá? Então, se eu pegar essa inequação aqui, essa desigualdade, substituir o S por 1/2, eu posso ver quais são os possíveis valores que satisfazem essa equação aqui. Como? Eu vou voltar lá na minha série, né, que começou aqui no J máximo, que é L mais meio, e vou pegar L mais meio, vou substituir aqui, tá, nessa equação. Se eu substituir o J vezes L, o S é 1/2. Se eu substituir o J por L mais 1/2, isso aqui é verdade? É verdade. Aí depois eu vou pegar o próximo valor, L menos 1/2, vou substituir aqui e verificar se é verdade. É verdade? É verdade. Quando eu substituo pelo L menos 3/2, isso aqui já não é mais verdade, tá? Não vou fazer aqui porque é só álgebra, questão de álgebra, eu estou explicando para vocês como é que é o método, tá? Então, como S é meio, os únicos valores de J daquela série que eu acabei de mostrar para vocês que satisfazem essa desigualdade são L mais 1/2 e L menos 1/2, tá? Então, esses são os únicos valores possíveis para o número quântico J. Ele só pode ter dois valores, L mais 1/2 e L menos 1/2, tá bom? Então, tá aqui um exemplo, ó. Enumere os valores possíveis dos números quânticos J e MJ para os estados em que L igual a 2 e S igual a 1/2. Então, como que eu faço isso? Né? Eu tenho os valores de L e o S só pode ser 1/2, né? Eu coloquei aqui só para enfatizar. Então, o J, ele pode ser L mais 1/2 e L menos 1/2, né? Então, eu posso ter J igual a 2 mais 1/2, que é igual a 5/2, né? Para esse estado aqui. E eu posso ter o J igual a 2 menos 1/2, que é igual a 3/2, não é isso? Para esse valor de J 5/2, quais são os valores possíveis de MJ? MJ vai ser igual a... vai variar de menos J mais J, né? Então, ele vai ser menos 5/2, variando de 1 em 1, né? Menos 5/2 mais 1 é quanto? Menos 3/2. Mais 1. Menos 1/2. Mais 1, 1/2. Mais 1, 3/2. Mais 1, 5/2. E para o J igual a 3/2, quais os valores possíveis de MJ? Vai de menos J, né? Então, menos 3/2, mais 1, menos 1/2, mais 1, 1/2, mais 1, 3/2. Esses são os valores possíveis do MJ para o J igual a 3/2. Tá certo? Esse resultado que eu acabei de mostrar para vocês aqui pode ser visualizado nessa figura aqui, ó. Então, ó. L igual a 2 e S igual a 1/2, né? Como eu falei, quando eles estão no mesmo sentido, J igual a 5/2. Então, quais são os possíveis valores de MJ? O próprio J, né? 5/2, 3/2, 1/2, né? Então, aqui são as nossas projeções, né? Como se fosse o nosso LZ, JZ no caso, né? Então, 5/2, 3/2, 1/2, menos 1/2, menos 3/2 e menos 5/2. E os valores possíveis do MJ quando o J é igual a 3/2? 3/2, 1/2, menos 1/2 e menos 3/2, tá certo? Então, para determinar o momento angular total de um átomo, você faz isso. Você soma o L com o S, tá? O L com o S. Então, lembrando lá no experimento de Stern-Gerlach, porque para o átomo de prata, mas principalmente o átomo de hidrogênio, né? Que foi o que fizeram depois, o Phipps e Taylor, se eu não me engano, acho que são esses mesmo.
Por que que dá 2, né? Porque para o hidrogênio o L é igual a 0, né? E o S é igual a 1,5. Então, o momento angular total vai ser igual ao momento angular de spin. Por isso que você vê dois momentos de dipolo diferentes. Tá certo? Então, se fossem átomos diferentes, você ia ver uma quantidade de pontos diferentes. O átomo de prata, se vocês lembrarem, o átomo de prata, ele tem um elétron, né, desemparelhado. Então, todos os outros estão emparelhados, e só tem um desemparelhado. Então, o momento angular total dele é o momento angular de spin. Então, por isso que a gente vê 2 também, que é o experimento de Stern-Gerlach original. Tudo bem? E aí, a última parte aqui desse assunto, eu vou falar para vocês das taxas de transição e regras de seleção, tá? Que são extremamente importantes, tá? Em espectroscopia. Então, nessa parte aqui, turma, eu preferi fazer uma abordagem mais qualitativa, teórica, do que entrar na matemática, porque envolveria um monte de coisa que a gente não viu ou viu em outras matérias, então não queria fazer isso. Então eu vou tentar elaborar um raciocínio que façam vocês entenderem de onde vêm essas regras de seleção e por que elas existem, tá? Então vamos lá. Primeiro, quando os átomos de hidrogênio são excitados para níveis de energia mais altos, eles espontaneamente tendem a voltar para o nível de energia mais baixo, né? Isso a gente vê lá desde o modelo de Bohr. O que acontece quando então você fornece energia para o átomo, o elétron vai para um nível de energia mais alto, quando ele volta, ele emite essa energia na forma de radiação eletromagnética, que a gente já viu lá atrás, né? Do efeito fotoelétrico, a existência dos fótons. No modelo de Bohr, o que acontece? Ele emite um fóton cuja frequência é a diferença de energia dividido pela constante de Planck, né? Então, ΔE é igual a HNi, então Ni é igual a ΔE sobre H. E quando a gente faz isso, a gente consegue ver o espectro, né, do átomo de hidrogênio, por exemplo. É do átomo de hidrogênio que eu estou falando aqui. Então a gente vê as frequências discretas, por isso que tudo começa lá no modelo de Bohr exatamente por isso, porque na observação do espectro do átomo de hidrogênio, ele viu que o espectro não era contínuo, ele era discreto. Então, as frequências discretas emitidas por todas as transições que ocorrem constituem as linhas desse espectro do átomo de hidrogênio. Tá certo? E a gente sabe que eu tenho apenas algumas frequências possíveis, que são as dadas por ΔE sobre H. Acontece que nem todas as transições que são possíveis teoricamente são observadas no espectro. Então, medidas experimentais mostram que nem todas essas transições ocorrem, porque se elas ocorressem, eu ia observar uma linha lá no espectro. E nem todas as linhas que teoricamente deveriam existir no espectro existem na prática. Por que isso acontece? Porque observe-se apenas emissões de fótons com frequências correspondentes às transições entre níveis de energia, cujos números quânticos satisfazem as seguintes regras de seleção. Então, nem todas as transições são possíveis. Apenas as transições nas quais os números quânticos inicial e final, a diferença entre eles, satisfazem essas regras bem aqui, pessoal. ΔL tem que ser mais ou menos 1 e o ΔJ tem que ser 0 ou mais ou menos 1. Tá certo? Então, o que isso significa na prática? Que um elétron que foi excitado para um orbital D, quando ele volta para o estado fundamental, ele não pode voltar para um orbital S. Porque do D para o S, o ΔL vai dar 2. Então, do orbital D, ele tem que voltar ou para um orbital P ou para um orbital F. Né? O elétron do orbital P ele pode ir para um orbital S ou pode ir para um orbital D. O elétron de um orbital S ele pode ir para um orbital P. Né? Então, é assim que acontece. E aqui o momento angular total, além do L, você tem que levar em conta também o spin, né? Então,
Se eu sair do... Se o ΔL for 1, o ΔJ, o spin tem que ser o mesmo, né? O spin tem que ser o mesmo, porque se eu mudo o spin, aí a soma, né, do L com o J já vai dar diferente, tá certo? Mais ou menos isso. E as medidas dos espectros de outros átomos, não só do hidrogênio, mostram que essas regras de seleção se aplicam às transições de qualquer um deles, tá? Então a gente viu aqui para o átomo de hidrogênio, mas vale para qualquer átomo. Então as transições eletrônicas nos átomos, elas têm que obedecer essas regras de seleção. Agora vamos ver por quê. Por que existem essas regras de seleção, tá? Para a gente descobrir por que existem essas regras de seleção, a gente precisa entender primeiro esse conceito aqui de taxa de transição atômica. O que é a taxa de transição atômica? É a probabilidade por segundo, daí o nome taxa, né? De que um átomo em um certo nível energético fará uma transição para outro nível energético. Então é a probabilidade que o elétron que está no subnível 3p faça uma transição para o 2s ou para o 1s, certo? Então taxa de transição é isso, a probabilidade por segundo, porque essas transições elas estão ocorrendo, várias e várias transições vão ocorrendo quando você vai medir esse espectro, né? Você está fornecendo energia, aí ele vai para cima, depois volta de energia, né? Para um nível mais baixo de energia. Então a taxa de transição é a probabilidade por segundo que uma determinada transição de um nível energético para outro ocorra. Como que se mede isso experimentalmente? Determinando-se a probabilidade por segundo de se detectar um fóton da frequência correspondente. Porque se a transição ocorre, o fóton é emitido. Então, se eu determino a probabilidade de detectar um fóton daquela frequência, eu estou determinando a taxa de transição, né? E como que eu determino essa probabilidade de encontrar o fóton? Detectar o fóton de frequência correspondente? Ela é proporcional à linha espectral correspondente, tá? É proporcional à linha espectral correspondente. Tá certo? Então, pelo espectro, eu consigo ver qual é a probabilidade maior de uma transição ocorrer. E aí a regra de seleção ela surge da seguinte observação. Ela especifica simplesmente quais transições têm taxas tão pequenas que não podem ser observadas normalmente. Então, como eu falei aqui atrás, ó, na verdade, nem todas as transições possíveis ocorrem. Por quê? Porque a probabilidade de elas ocorrerem é praticamente zero. Então, a gente acaba não observando essas transições. E agora, como que eu determino essa taxa de transição teoricamente, né? Para uma função de onda associada a um único estado quântico, a densidade de probabilidade será constante no tempo. Então, por exemplo, a função de onda do orbital 3s, né? Então, se o meu elétron está lá no orbital 3s, a densidade de probabilidade, né? Que vai me dar a probabilidade de eu encontrar o elétron naquela região, né? Eu tenho aquele orbital 3s, a gente viu lá no átomo de hidrogênio. E aí, se ele está lá no estado 3s, beleza, a densidade de probabilidade é aquela determinada pelo orbital 3s, é constante. A densidade de probabilidade é o quadrado da função de onda, né? Ou complexo conjugado vezes ele mesmo, né? Integral por todo o espaço. Não é assim? Agora, quando a gente está falando de uma transição, por exemplo, eu tenho um elétron lá no orbital 3s e ele está pulando, está voltando, está no 3s, está vindo para o 2p. Então, como que eu determino a densidade de probabilidade na transição? Onde que está o elétron? Está no 3p ou está no 2s? Ou está no 3s ou está no 2p? Então, a função de onda nesse caso é uma mistura das funções de onda associadas aos dois estados quânticos, correspondente aos dois níveis de energia, E2 e E1. E a densidade de probabilidade conterá termos que oscilam no tempo com que frequência? Exatamente, a diferença de energia dividido por H.
Então, a densidade e probabilidade, se ele está no orbital 2 ou no 1, elas são diferentes. Então, qual é a densidade de probabilidade média, digamos assim? A mistura das funções. Então, é como se ela estivesse oscilando entre o nível superior de energia e o nível inferior. E essa frequência de oscilação ela é exatamente a diferença entre os níveis dividido por H, que é a frequência do fóton emitido quando ocorre a transição. Aí, como o elétron pode ser encontrado em qualquer lugar em que a densidade de probabilidade for apreciável, a carga carregada por ele não fica restrita a um local particular. Porque agora ele está entre os dois níveis. Então, eu tenho a carga se distribuindo entre esses dois níveis de energia. E aí, o que acontece quando eu tenho essa carga se distribuindo entre esses dois níveis de energia? Quando o átomo estiver em um estado que é uma mistura de dois estados quânticos, sua distribuição de carga oscila exatamente na frequência do fóton emitido na transição entre os estados. Então, de novo, se eu tenho lá meu elétron no estado fundamental, 1s, tá lá, tem uma densidade de carga constante, ele está lá naquele orbital 1s, tá certo? Agora ele está saltando do 2p para o 1s. Então onde que ele está? Então a densidade de carga ela muda entre 1s e 2p, 1s e 2p. E com que frequência? Na mesma frequência do fóton que é emitido na transição entre esses dois estados. E aí, como que eu descrevo essa distribuição de carga entre os estados, oscilando entre esses dois estados? Por meio do momento de dipolo elétrico. Tá? Agora, o momento de dipolo elétrico, diferente do momento de dipolo magnético que a gente viu lá atrás. Como que eu calculo o momento de dipolo elétrico? Ele é o produto da carga do elétron pelo valor esperado do seu vetor de deslocamento, a partir do núcleo praticamente fixo. Essa grandeza aqui ela é mais conhecida da gente na química, né? Quando a gente estuda as moléculas polares, ligação apolar, né? Assim, a gente calcula o momento de dipolo da ligação, né? Então você tem a carga distribuída entre os átomos numa molécula e aí você tem um momento de dipolo elétrico gerado. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que agora as nossas cargas são o núcleo praticamente fixo e o elétron, cujas cargas estão distribuídas aqui entre os níveis nos quais ocorre a transição, tá? E aí o momento de dipolo elétrico é uma medida da separação do centro de distribuição da carga do elétron do centro nuclear do átomo, né? Então está aqui o núcleo e aqui o elétron, aqui para aparecer no vídeo. Está aqui o núcleo e aqui o elétron, né, oscilando entre os dois níveis de energia e a carga distribuída aqui. E aí eu tenho um vetor posição, né, que me dá a medida da separação entre o centro dessa distribuição de carga e o núcleo. Tá certo? E aí uma distribuição de carga com momento de dipolo elétrico emite radiação de frequência igual à frequência de oscilação. Então, o momento de dipolo elétrico ele é um vetor também, tá, turma? Então ele é, que a gente está chamando de P, ele é menos E vezes R, tá? R é o vetor posição e E é a carga do elétron. Aí de novo aqui, o sinal quer dizer o quê? Que ele tem sentido oposto ao do vetor posição. Por quê? Porque o elétron é negativo, né? Então o vetor vai estar apontando para outro sentido. Então é uma figura que ilustra mais ou menos, tá, o momento de dipolo elétrico. Então tá aqui o elétron, que é como se fosse o núcleo, tá? Que é mais, como se fosse, não, é o núcleo aqui, o elétron. Aqui você tem a distribuição de carga, tá? E o momento de dipolo elétrico é o produto do elétron pelo vetor posição. Acontece que esse vetor posição, turma, a gente não sabe, né? Especificamente qual é o valor desse vetor posição. Então o que eu vou usar aqui no lugar desse vetor posição aqui para calcular o momento de dipolo elétrico? Eu vou usar o valor médio dele. E como que eu calculo o valor médio do vetor posição? É a integral, né, de psi asterisco R psi. O valor médio de qualquer grandeza a gente calcula assim, né? Não é desse jeito? O valor médio da posição, do momento, por exemplo. Então eu vou calcular essa integral aqui por todo o espaço de psi asterisco R psi.
para achar o valor médio do vetor posição e, consequentemente, o valor médio e calcular o valor do momento de dipolo elétrico. Acontece que o meu elétron está entre dois níveis de energia, né? Então, para eu calcular esse valor aqui que é a amplitude do momento de dipolo elétrico, ela é proporcional a essa grandeza PFI, que é essa integral, né? De psi asterisco F é R psi d tal, tá? Então, quem é a carga do elétron, R é a posição, tá? Aqui é a função de onda do estado final e aqui do estado inicial. E o d tal aqui é porque a gente está simplificando, porque na verdade aqui era para ser uma integral tripla, né? x, y, z. Então a gente está colocando só um integral aqui, d tal é o elemento de volume, como se fosse o dx, dy, dz, ou r quadrado sendo θ, dr, dθ, dφ em coordenadas esféricas. Tudo bem? Então, a amplitude do momento de dipolo elétrico é proporcional a essa integral aqui, tá, turma? Essa integral, essa grandeza aqui, esse PFI, é chamado de elemento de matriz do momento de dipolo elétrico entre os estados inicial e final. Aqui é o estado inicial, aqui é o estado final. Então, pode-se mostrar, tá, que a taxa de transição, que é a probabilidade de que a transição ocorra por segundo, né? Que é proporcional ao quadrado dessa integral aqui, ela é dada por essa equação, tá, turma? De novo, não vamos entrar aqui nos detalhes matemáticos, mas mostra-se matematicamente que essa taxa de transição ela é 16 π ao cubo, ni ao cubo, pf ao quadrado sobre 3ε0 hc ao cubo. Então, para eu calcular a taxa de transição, teoricamente, ver se bate lá com o espectro que eu estou vendo, eu preciso calcular quem? Esse elemento de matriz do momento de dipolo elétrico, tá? Esse elemento de matriz do momento de dipolo elétrico. E é daí que vão vir as regras de seleção, tá? Quando eu for calcular essa integral, a gente vai ver os detalhes aqui do cálculo dessa integral, a gente vai ver que surgem aí as regras de seleção. Então, fisicamente, as regras de seleção aparecem por causa das propriedades de simetria da distribuição de carga oscilante do átomo. O átomo só pode irradiar como um dipolo elétrico se o momento de dipolo elétrico de sua distribuição de carga eletrônica estiver oscilando. Então, ele só pode irradiar com dipolo elétrico se estiver havendo, né, essa distribuição de carga, essa oscilação, né, da distribuição de carga. E aí, matematicamente, são as propriedades de simetria das autofunções nos elementos de matriz que são responsáveis pelas regras de seleção. Então, a taxa de transição depende do elemento de matriz, e aí a simetria dessas autofunções aqui vão determinar quando esse elemento de matriz vai ser zero. E quando esse elemento de matriz for zero, a taxa de transição é zero, e aí a seleção é proibida. Então é isso que a gente vai ver aqui agora. E como que a gente vai analisar isso? Considerando a paridade das autofunções. Se a autofunção é par ou se ela é ímpar, tá? E a paridade da função de onda, turma, do átomo de hidrogênio, por exemplo, ela é dada por isso aqui, menos 1 elevado a L, tá? Por quê? Se vocês lembrarem, lá atrás, quando a gente viu os polinômios de Legendre, né? A gente viu que os polinômios de Legendre, eles obedecem essa relação bem aqui. Ele é um polinômio que tem um número quântico associado, né? Um PL, não é isso? E aí, quando esse L é par, o polinômio de Legendre é uma função par. E quando ele é ímpar, esse polinômio é uma função ímpar. Então, esse polinômio de Legendre, que é uma das partes, né, da nossa função de onda, ele determina essa paridade aqui da função de onda. Então, eu uso essa regra aqui, ó, menos 1 elevado a L. É só lembrando, função par e ímpar, eu expliquei para vocês, né? Quando é que a função é par? Quando f de x é igual a
menos f de menos x é igual a f de x, né? F de x igual a f de menos x, ela é par. E ela é ímpar quando f de menos x é menos... Escrever é melhor, né? Vamos lá. Função par é quando f de x é igual a f de menos x. Função ímpar é quando f de menos x é igual a menos f de x é igual a menos f de menos x, tá certo? Então tá aqui, ó. No caso aqui, eu estou fazendo, no caso, x, y, z, né? Porque nas três coordenadas. E no meu psi, que depende de n, l, m de x, y, z, é menos 1 elevado a L, psi de N, L, M de menos X, Y, Z. Então, quando o L é par, menos 1 elevado ao número par é 1. Então, a função ela é par. Meu f de x, y, z é igual ao f de menos x, menos y, menos z. E quando o L é ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar é um número ímpar. E aí a função vai ser ímpar. E o que isso vai implicar, tá? Então, aqui é o que eu falei, né? Ah, e isso aqui é verdade para toda a função de onda. Eu falei aqui que era para o átomo de hidrogênio, mas na verdade vale para toda a função de onda de estado ligado ou não, de qualquer potencial V de R esfericamente simétrico, que é o caso dos átomos, né? A energia potencial é esfericamente simétrica, depende de um raio, né? Então, esfericamente simétrico em relação à origem. Então, agora vamos voltar para o elemento de matriz. Está aqui meu elemento de matriz do momento de polo elétrico. Integral de πf é R, πi. Aí vamos analisar aqui esse produto. Aqui eu tenho um produto de três funções, né? πf, πi e essa ER. ER é uma função ímpar, tá? Porque quem é ER? É uma reta que passa pela origem. Se eu pensar aqui em uma variável só. Até mais de uma, mas vai ser uma reta que vai passar pela origem. Então, por exemplo, se eu tiver a função f de x igual a 5x, f de 1 é 5 e f de menos 1 é menos 5, né? Então, essa função aqui ela é ímpar. E o meu πf, πi, o que vai acontecer? Ó? Se πi e πf forem de mesma paridade, o integrando será ímpar. Por quê? Se a f for par e a i for par, par vezes par é par. Mas como R é ímpar, vai dar ímpar. Se a f for ímpar e a i for ímpar, ímpar vezes ímpar é par. Vezes R é ímpar. Nesse caso, a integral vai ser igual a zero. Isso aí também eu já falei para vocês lá atrás, né? Porque quem vai ser essa integral? Não vai ser sobre todo o espaço? Então, a integral sobre todo o espaço de uma função ímpar, né? Lembra que um lado, a integral não é a soma das áreas sobre a curva? Então, quando eu somo um lado da função com o outro, né? Que tem um sinal trocado, vai dar zero a integral. Então, quando o estado final e o estado inicial forem de mesma paridade, esse integrando vai ser ímpar e a integral vai ser zero. Se a integral vai ser zero, a taxa de transição vai ser nula. Tá? Isso explica por que as transições em ΔL igual a zero ou ΔL igual a mais ou menos 2 são proibidas. Né? Porque quando ΔL é zero, é porque as duas funções têm a mesma paridade. Né? Quando ΔL é mais ou menos 2, a mesma coisa, tem a mesma paridade. Porque não depende do L, então se a diferença é de 2 em 2, é porque tem a mesma paridade. Então, a gente viu qual é a regra de seleção aqui, que o ΔL é mais ou menos 1, né? ΔL é mais ou menos 1, então não pode ser 0, nem mais ou menos 2, nem mais ou menos 4 e assim sucessivamente. Porque quando isso aqui acontece, quando ΔL é par, as funções dos estados inicial e final têm a mesma paridade, essa integral aqui, essa função vai ser ímpar e a integral vai ser 0, por isso essas transições são proibidas. Agora, apareceu, né, do porquê dessas regras de seleção. Agora, por que é mais ou menos 1? Né? A gente só viu que não pode ser par, mas por que não pode ser mais ou menos 3? Então, o que a gente vai ver agora, tá?
A explicação agora do porquê que vai ser mais ou menos 1, não pode ser mais ou menos 3, e também do ΔJ, que a gente vai ver agora, é porque quando ocorre a transição, ocorre a emissão de um fóton. E esse fóton possui momento angular, não possui só momento linear, ele possui momento linear, possui momento angular também. Qual o valor desse momento angular do fóton emitido? Ele é 1h cortado. Acontece, pessoal, que existe a conservação do momento angular. Então, se foi emitido um fóton de momento angular 1h cortado, o momento angular do átomo tem que mudar 1h cortado também em sinal trocado, né? Para poder conservar o momento angular. Então, isso é o momento angular total. Por isso que o ΔJ tem essa regra de seleção aqui. 0 ou mais ou menos 1. Mais ou menos 1 exatamente porque se vai um H cortado, diminui um H cortado no átomo. Né? E aí depende do sentido. Esse sinal aqui vai depender do sentido. E ele pode ser 0 também porque ele pode mudar o momento angular, a orientação dele, não precisa mudar a intensidade. Então, ele pode ter um ΔJ igual a 0, mudando o quê? Mudando a orientação do vetor momento angular. Então, é por isso que o ΔJ só pode ser 0 ou mais ou menos 1, porque o fóton emitido tem momento angular 1, né? 1H cortado. E agora voltando para o ΔL. Isso explica também por que não ocorrem as transições quando ΔL é igual a mais ou menos 3. Por quê? Porque se o ΔL fosse 3, o momento angular ia mudar de 3 unidades de H cortado. Né? Porque quem é o ΔJ? O momento angular, não é nem o ΔJ, o J, né? O momento angular total, né? A soma do orbital do L com o de spin S. O de spin só pode variar de menos meio para mais meio, né? Então, por exemplo, se o ΔL variar 3, vai ter que mudar 3 unidades de H cortado no momento angular. Só que o fóton emitido só tem 1 H cortado, então quebra a condição de conservação do momento angular, tá certo? Então, se quebra essa condição de conservação do momento angular, a transição é proibida. Então, essa questão da conservação do momento angular explica a regra de seleção para o J, para o ΔJ e para o ΔL. Tá certo? Aí, turma, para finalizar aqui, só lembrando que as regras de seleção elas não proíbem totalmente as transições que as violam, mas as tornam muito pouco prováveis, tá? A probabilidade é praticamente 0, porque isso aqui tudo é probabilidade. Então, é possível ocorrer uma transição que não obedece a uma regra de seleção, mas ela tem uma probabilidade muito pequena. O que acontece quando uma transição proibida ocorre? Então, se um átomo foi citado para um estado do qual ele só possa retornar ao estado fundamental por meio de uma transição altamente inibida, né, que seria a transição proibida, ele poderá permanecer no estado excitado durante uma fração considerável de 1 segundo. Então, ele vai ficar mais tempo no estado excitado do que o tempo que ele fica para uma transição normal. E aí, ao invés do tempo de vida de 10 a menos 8 segundos, que é o tempo normal correspondente a uma taxa de transição típica de 10 elevado a 8 segundo a menos 1, são os valores típicos de taxa de transição, ele vai ter um tempo que é maior do que esse 10 a menos 8. Esse estado excitado ele é dito metaestável. Por quê? Porque se é um estado excitado, ele não é estável, né? Mas ele fica um tempinho lá, por isso que ele é chamado de metaestável. Isso a gente vê lá em Fisicoquímica 1, por exemplo, essa palavra, só que com uma situação diferente. Por exemplo, o estado de sobrefusão, né? Por que você pode ter água líquida a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius? Porque ela
está numa situação instável, mas cineticamente, né, ela ainda não deu tempo de ela congelar. É mais ou menos isso que acontece. Então, no caso, carbono grafite, carbono diamante, você também tem um equilíbrio metastável. Diamante se transforma em grafite espontaneamente, mas a velocidade com que isso ocorre é desprezível. Então, ali é uma situação metastável. Então, aqui é a mesma coisa. Quando ele vai para um estado excitado teoricamente proibido, ele fica ali, ele demora mais para voltar. E aí a emissão retardada desse fóton é chamada de fosforescência, o fenômeno da fosforescência, tá? Então vem daí o fenômeno da fosforescência. Então daí a importância, né, dessas taxas de transição, regra de seleção, tá? Ajuda a explicar alguns fenômenos que são bastante conhecidos da gente. Tudo bem, turma? Então, era isso que eu tinha que falar aqui sobre essa parte de spin, né? Momentos de dipolo, tá? E aí a gente termina aqui entendendo o porquê da existência dessas regras de seleção, tá certo?